concluir a revista do ano passado, tá, irmãos? Você está aí com a revista do quarto trimestre do ano passado, vamos concluir ela hoje, tá? Nós estamos finalizando aqui a segunda carta aos Coríntios. Eu convido os irmãos para abrir a Bíblia em 2 Coríntios 10. Vamos estar lendo. Pode projetar para mim a versão transformadora. A gente vai estar usando ela também. Ok? Som. Tem som aí, Isaac? Som. Amém, irmãos? 2 Coríntios 10 até o capítulo 13. Vamos estar lendo com os irmãos. Se na sua Bíblia fica um pouquinho diferente, eu convido os irmãos para ler ali. Ele está na versão transformadora. Possivelmente a sua versão é ARA ou a versão do século XXI. Alguns irmãos já viram que tem a versão do século XXI. Mas os irmãos podem acompanhar pelo telão ali. Você vai me acompanhar junto com a leitura. Ok? Inclusive, irmãos, eu sugiro que vocês tenham essa Bíblia. Essa Bíblia muito boa. A Bíblia pastor Elias tem usado. Eu uso. A sua versão é muito boa também. Mas aqui o texto tem mais. Salta aos olhos na sua compreensão. Então é muito importante que os irmãos tenham essa Bíblia. É uma Bíblia não cara. Tem uma Bíblia mais cara, que é uma Bíblia mais completa, mas ela está em torno de 40, 50 reais na versão comum, letra grande. Essa nossa aqui é um pouco mais cara, a versão de estudo. Você pode comprar ela também, eu sugiro que compre ela. Mas eu vou comprar, tem uma outra versão, essa versão comum, por causa da letra. E eu estou precisando de uma letra maior, não sei porquê, talvez é por causa da lista. Ok, irmãos? Capítulo 10, 2 Coríntios. Agora eu, Paulo, apelo a vocês com a mansidão e bondade de Cristo, mesmo ciente de que vocês me consideram fraco, pessoalmente duro apenas à distância, quanto lhe escrevo. Pois bem, suplico-lhes que, quando eu for visitá-los, não precise ser duro com aqueles que pensam que agimos segundo motivações humanas. Embora sejamos humanos, não lutamos conforme os padrões humanos. Verso 4. Usamos as armas poderosas de Deus e não armas do mundo para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Verso 5. Destruímos todas as opiniões arrogantes que impede as pessoas de conhecer a Deus, levando cativo todo pensamento rebelde e os ensinamentos a obedecer a Cristo. Verso 6. E depois de vocês se tornarem inteiramente desobedientes, estaremos prontos para punir todos os que insistirem em desobedecer. Vocês se preocupam apenas com o que é aparente. Aqueles que afirmam pertencer a Cristo deve reconhecer que pertencemos a Cristo tanto quanto eles. Verso 8. Pode parecer que eu estou me orgulhando além do que devia, da autoridade que o Senhor nos deu, mas nossa autoridade visa edificar vocês e não destruí-los. Portanto, não me envergonharei de usá-la. Verso 9. Não é de minha intenção assustar vocês com as minhas cartas, pois alguns dizem, as cartas de Paulo são exigentes e enérgicas, mas em pessoa ele é fraco e seus discursos de nada valem. Verso 11. Essa gente deveria perceber que quando estivermos presentes em pessoa, nossas ações serão tão enérgicas quanto aquilo que dizemos a distâncias em nossas cartas.
Não nos atreveríamos a nos classificar como esses indivíduos, que nem a nos comparar com eles, que julgam tão importantes, ao se compararem apenas uns com os outros, usando a si mesmos como medida, só mostram como são arrogantes. Verso 13. Nós orgulharemos do que fez fora do nosso campo. Nós não nos orgulharemos do que fez fora do nosso campo de autoridade. Antes nos orgulharemos apenas do que aconteceu dentro dos limites da obra que Deus nos confiou, inclusive nosso trabalho com vocês. Quando afirmamos ter autoridade sobre vocês, não ultrapassamos esses limites, pois fomos nós primeiros a chegar até vocês com as boas novas de Cristo. Verso 15. Também nos orgulhamos do trabalho realizado por outros, nem assumimos o crédito por ele. Pelo contrário, esperamos que sua fé cresça de tal modo que ampliem os limites de vosso trabalho entre vocês. Então, poderemos anunciar as boas obras em outros lugares, para além de sua região, onde ninguém esteja trabalhando. Assim ninguém pensará que estamos nos orgulhando do trabalho feito em território de outros. Como diz as Escrituras, quem quiser orgulhar-se, orgulhe somente no Senhor. Quando alguém elogiar a si mesmo, esse elogio não tem valor algum. Importante mesmo é ser aprovado pelo Senhor. Eu li até o capítulo 10, irmãos. Oremos. Pai, nos abençoa nesse dia, Senhor, que as cartas paulinas do Pai venha nos confrontar, nos ensinar, pois é Tua palavra, a Tua palavra inerrante e eficaz. Nos ajuda, Senhor, a compreendê-la conforme o que emana do texto sagrado. Nos ajude, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu li primeiramente só o capítulo 10, porque o texto é longo. Os irmãos com sua Bíblia aí, na versão ARA, os irmãos com a Bíblia aberta, se os irmãos observar, tem uma diferencinha, não tem? Tem uma diferencinha, né? Por que essa diferencinha? A sua Bíblia está errada? Não, a sua Bíblia não está errada. Nós chamamos disso. O texto que nós lemos é um texto dinâmico, tá? Não é o texto da linguagem de hoje. Essa aí, eu acredito que eu faço de igual pensamento ao pastor Elias. A linguagem de hoje é um perigo, não é isso, pastor Elias? Nós não recomendamos que vocês comprem essa Bíblia. Por quê? O autor pega o texto e quer adequar aos padrões linguísticos de hoje e cria variáveis perigosas. Não respeita o campo semântico da palavra. O que é isso? Costuma dar outro pensamento, tirar outra ideia que o autor bíblico não está falando. E aí, meu irmão, aí é uma ladeira abaixo. Se a gente não respeitar o que o autor bíblico está falando, daí surge heresias, daí surge novas interpretações, e até aqueles que querem reescrever a Bíblia. É um perigo. Então, qual Bíblia não posso comprar? Nova linguagem de hoje, essa é o nome. Tá? A nova versão transformadora, ela obedece isso. Ela obedece o campo semântico, obedece o que o autor bíblico está querendo trazer a nós. Então, por isso que ela praticamente, ela se auto-explica. Porque, na verdade, a Bíblia explica a Bíblia. Eu não preciso outro recurso literário para eu poder explicar a Bíblia. E ela tem essa propriedade, ela nos ajuda muito com isso. Portanto, irmãos, nossa lição de hoje chama Carta de Lágrimas, uma carta de lágrimas. Se os irmãos pedir alguma coisa, já foi falado dos irmãos que a carta de lágrimas, ou a carta severa, nós temos um fragmento dela. Esse fragmento que se encontra
do capítulo 10 ao capítulo 11. Não temos o fragmento todo, não podemos alegar com muita precisão que essa é toda a carta severa, mas nós temos o fragmento dela, que nós começamos a ler aqui, a partir do capítulo 10. Então, segundo os Coríntios, é do capítulo 1 até o capítulo 9. Como o pastor já orientou os irmãos nas últimas aulas, está um pouco fora da ordem. Nós temos a carta anterior, que está mostrando lá em 1 Coríntios. Nós temos a 1 Coríntios, nós temos a 2 Coríntios, aliás, a carta severa e 2 Coríntios, que nós temos apenas a menção dela aqui, como nós temos a menção da carta anterior, que é 1 Coríntios 5, verso 9. Se irmãos abrirem 1 Coríntios 5, verso 9, os irmãos vão ver que está citando essa carta. Não temos, você pode abrir sua Bíblia, 1 Coríntios 5, no verso 9, só para situar os irmãos, porque nós vamos falar dessa carta aqui agora. É uma carta dentro da carta, se assim fica melhor para entender a compreensão. Então, abre aí, 1 Coríntios 5, no verso 9, lê para mim aí, você que encontrou. 5, verso 9. Você vai ver a menção que possivelmente seria uma carta anterior a 1 Coríntios. Achou? Pode ler. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Pode ler de novo. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Então, assim, os irmãos compreendem que nos parece que já existe uma carta aí, antes da 1 Coríntios. Então, 1 Coríntios seria 2 Coríntios, tá? Mas esquece disso, porque o que foi canonizado, o que é escritura para nós, é o que está na sua Bíblia. Ah, Alex, mas se por acaso essas cartas, já me fizeram essa pergunta, já fizeram para alguns teólogos aí, talvez já fizeram para o pastor Elias também. Ah, mas se por acaso surgir a carta severa por inteiro, essa menção aqui que seria a primeira, ela é a palavra de Deus hoje para nós? Ela entra na Bíblia? Irmãos, eu não sei. Não me pergunte que eu não sei. Entraria, descobrir uns pergaminhos novos aí, e é a primeira de Coríntios, primeira mesmo, toda. Ou a carta severa, encontramos todo o fragmento dela, o restante. Ela entraria na Bíblia hoje? Não sei. Possivelmente não. Se o Senhor teria nos permitido acesso a ela. Já são 21 séculos que ela está se perdida aí, perdida. Então, irmãos, isso aí são algumas observações aí, para nós entendermos aí a carta severa, que é uma das cartas que ele escreveu. Alguns comentaristas, alguns estudiosos, alegam que pode ter até uma quinta carta, mas isso está na conjectura. Existe alguma coisa que mostra que existe uma quinta carta para a igreja de Corinto, mas só vai ficar no campo aí da especulação mesmo. Muito bem, irmãos, com a sua Bíblia aberta, observe comigo por que esse título foi dado uma carta de lágrimas. O irmão sabe por quê? O irmão estudou, volta para mim lá no primeiro slide. Eu vou ficar devendo aos irmãos esses slides, tá, irmão? Essa semana para mim foi uma semana bastante trabalhosa. Eu passei uma semana fazendo treinamento na empresa, então foi uma semana bem corrida para mim. Mas o Senhor nos permitiu estar preparando a lição para os irmãos. Agora som. Beleza. E se chegar uma hora mais cedo, equipe de apoio. Aí fica bom, hein? Chegar uma hora mais cedo aí para a retaguarda ficar boa. Se os irmãos observarem comigo aí, que a preocupação do apóstolo Paulo
é sempre defender a igreja dos falsos líderes, dos falsos profetas, dos falsos pastores, do falso ensino, que o que não é ortodoxia, ou seja, o que não é doutrina bíblica. A preocupação do apóstolo Paulo sempre está em torno disso. Só que chega um momento que parece que ele cansou. Ele cansou, porque ele sempre tinha que explicar e provar o seu apostolado. Sempre. Ele teve que provar. E o que o texto que eu acabei de ler para os irmãos que mostra que tinha na igreja de Corinto irmãos rebeldes, e no capítulo seguinte, o capítulo 11, tem os falsos apóstolos, que ele até chama de super apóstolos. Na sua Bíblia não vai estar, mas eu vou postar para vocês ali na nova versão transformadora, que é nada diferente do que nós estamos vendo hoje. Gente que arroga para si títulos nos quais não tem. Isso é muito perigoso. E criam novos evangelhos e novos cristos. Hoje a igreja tem as igrejas a nível global, que se titulam igrejas cristãs, têm recebido ataque feroz de falsos ensinos que não se harmonizam com a palavra de Deus. Então o ministério do apóstolo Paulo, desde o seu início até a sua morte, irmãos, foi proteger a igreja disso, dos ataques ferozes. Então, observe comigo no verso 4. Se o irmão quiser ler aí, pode ler na sua versão, depois eu vou ler de novo aqui, na minha versão aqui. Capítulo 10, verso 4. Leia comigo aí. Segundo Coríntios 10, verso 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Ok, você viu, o texto está certinho. Agora nós vamos entender o texto dentro do texto. Eu vou ler agora, irmã, preste uma atenção que a irmã leu. Agora eu vou ler aqui na versão transformadora. Verso 4. Usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo, para derrubar fortalezas do raciocínio e acabar com os falsos argumentos. Os falsos, vocês entenderam, irmãos? Como é que saltou os olhos da explicação? O texto está correto, mas na nova versão transformadora, a explicação salta aos nossos olhos. Por isso que eu indico essa versão para os irmãos. Acabar com os falsos argumentos. Esse é um dos, eu acredito um dos ministérios mais árduos do apóstolo Paulo. Foi até mais do que plantar a igreja. É acabar com os argumentos falsos. Por quê? Porque sempre que plantava uma igreja, logo depois vinham os falsos mestres, vinham os judaizantes, que Paulo chama muito os da circuncisão, que é os judeus convertidos ao cristianismo, porém não abandonaram os ritos judaicos e trouxeram para dentro da igreja, ok? E o gnosticismo. O que é gnosticismo? Não já sabe. É um sincretismo religioso que pega um pouquinho de cada coisa e trouxe para dentro do cristianismo, a ponto de afirmar que Jesus nem teve um corpo. Ora, tem aquela concepção ascética de que não pode tocar, não pode comer, não pode beber as coisas. Isso aí estava entrando na igreja. Isso aí é helenismo. Pouco do helenismo, pouco do judaísmo trouxeram para dentro da igreja. Isso é sincretismo religioso. Então, Paulo está usando agora de maneira feroz para combater os sofismas. O que é sofisma? Sofismo são falácias. Observe comigo aí, vamos voltar um pouquinho à Bíblia aí, para os irmãos verem que esse problema não era um problema só exclusivo da igreja
de Corinto. Quando ele escreve aos Colossenses, ele tem o mesmo problema. Observe comigo aí, em Colossenses 2, no verso 4. Alguém pode ler para mim? Colossenses 2, verso 4. Essa carta, irmãos, esse final aí, como uma carta severa, eu realmente vejo Paulo escrevendo debaixo de lágrimas, molhando a carta, porque o ministério dele é penoso. E ele fala assim, eu trago comigo as marcas de Cristo, traz. Mas eu fico pensando como estava a mente de Paulo, desgastada, de tanto falar a mesma coisa. Ele chama a atenção dos gatas, ó insensatos gatas, até quando eu tenho que falar a mesma coisa com vocês? Parece que o meu trabalho com vocês está sendo em vão. Então parece que esse desgaste aí, até emocional de Paulo, o afeta também. Então, irmãos, lembra quem achou pode ler? Colossenses 2, verso 4. Colossenses 2, verso 4. Digo isto para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes. Gostei da sua versão, irmã. Sua versão ficou bem interessante aí. Alguma outra versão? palavras persuasivas. Palavras persuasivas. O que é isso? Vamos trazer para o século XXI. Parece que hoje tem acontecido a mesma coisa. Tem gente bonita que quer pregar, né? Não é? Não estou falando bonita esteticamente não, mas bonita assim nos argumentos, né? Argumentos bonitos. Isso são raciocínios falazes, são falácias. Alguma outra versão? Pode ler aí. Colossenses. Jesus para que ninguém os engane com palavras persuasivas. Muito bem, eu vou ler na minha versão aqui, eu estou com a ARA. A ARA fala dessa forma: assim digo que ninguém vos engane com raciocínios falazes. É o que os irmãos acabam de dizer aí. Cuidado, gente, não se deixe enganar por palavras bonitas, por raciocínios falazes. O que é isso? É gente que conta para você uma história, apresenta a conta errada e no final ela dá certo. Te engana. Aquilo que Adão, que Eva recebeu da serpente, aquele raciocínio da serpente, que Paulo depois vai falar aqui. Paulo vai falar exatamente essa carta. Cuidado com essas ideias aí, com essas meias verdades. Irmãos, meias verdades é o quê? Meia verdade é o quê? Uma mentira. Uma mentira com roupa de verdade. Parece uma verdade. Hoje a gente vê muito no discurso coach. Não estou falando nada contra os coaches. Os coaches dentro das empresas, eu acho que é bom demais. O coach dentro da empresa, eu acho que é fundamental. Mas hoje nós temos pastor coach. O que é isso? É que apresenta raciocínios falazes, discursos que agradam a plateia. E Paulo está chamando a atenção assim: cuidado que vocês sejam enganados por esses raciocínios. E a igreja de Corinto estava ouvindo essas pessoas com os discursos que não são discursos de Jesus, não são os discursos que ele ensinou. O Paulo ensina o evangelho de Cristo, simples, genuíno. Ele é testemunha do evangelho, ele próprio, penoso, e Paulo mostra isso. Vou ler o verso 5 aqui. Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Levamos cativo todo pensamento rebelde e o ensinamos a obedecer a Cristo. Paulo, nessa carta aqui, a missão dele é mostrar para os contraditórios a importância de obedecer apenas a Cristo.
A igreja, irmãos, tem que ser cristocêntrica. A mensagem tem que ser cristocêntrica. Nossa vida tem que ser Cristo. E isso que é uma das coisas que mais fez com que Paulo escrevesse carta. Exortando a igreja, cuidado com isso, cuidado com o falso mestre. Timóteo, cuidado com essa doutrina, cuidado com o falso mestre. Tito, cuidado com essa doutrina. Exatamente isso. Cuidado com aquilo que você ouve que não é palavra de Deus. Cuidado. Porque veneno de rato, 90% é comida humana. Não é verdade? Vocês conhecem veneno de rato aí? 90% da comida por rato é comida humana. E 10% é o veneno. E nem porque 90% comida humana, você vai comer aquilo lá. Não é verdade? Isso aqui é uma das coisas que fez com que Paulo se preocupasse. Lá no verso 9 ele fala o seguinte, observe comigo. Não é minha intenção assustar vocês com as minhas cartas, pois alguns dizem, as cartas de Paulo são exigentes e enérgicas, mas em pessoa ele é fraco em seu discurso e nada valem. É assim que está escrito na sua Bíblia? Lembra mim aí na sua Bíblia aí. Verso 9 e 10. Para que não pareça como se quisera intimidar-nos por cartas, porque as suas cartas dizem, são graves e fortes, mas a presença do corpo é fraca e a palavra desprezível. Por quê, irmãos? Porque naqueles dias ali, a igreja de Corinto queria os super apóstolos, aqueles que se apresentavam bem, tinham uma oratória bonita, né? Tinha um discurso polido, e os discursos do apóstolo Paulo não eram polidos, era muitas vezes enérgico, né? Eu não vejo o apóstolo Paulo sendo mal educado, eu vejo ele sendo enérgico, e um líder, ele tem que ser enérgico, e ser enérgico não quer dizer ser estúpido, né? A gente mexe com pessoas há muitos anos, e trazendo para o meio secular, eu costumo falar assim, o líder não precisa ser uma porteira, não precisa ser uma porteira, mas muitas vezes ele tem que ser enérgico, ele tem que mostrar que é nesse caminho que se anda, é nesse caminho que você tem que andar, e muitas vezes esse discurso não é muito agradável, ele não é muito acolhido. E Paulo, ele tem esse problema com as igrejas, e principalmente a igreja que mais deu trabalho, e parece que é a igreja que ele mais amou, aquele filho rebelde que dá muito trabalho, e você tem que ter a sua atenção o tempo todo. Então Paulo escreve dessa forma aqui, pois a minha intenção não é assustar vocês com carta, mas mesmo escrevendo minhas cartas para vocês, alguns de vocês acham que eu pessoalmente sou fraco, que o meu discurso não vale nada. Então, mais pra frente ele vai falar assim, eu não vou escrever mais para vocês, eu vou ir. Se vocês acham que por carta eu estou sendo severo, agora eu vou pessoalmente. Aí eu vou aplicar a severidade. Olha só, discurso de Paulo. Irmãos, agora vamos lá no capítulo 11. Vamos comentar aí, alguma pergunta? Nós estamos em aula, tá? Pode comentar. Como falei para os irmãos, hoje eu estou sem meus slides, irmãos. Irmãos, me perdoam, mas porque foi corrido mesmo, tá? Capítulo 11, irmãos, acompanha comigo aí. Espero que vocês suportem um pouco mais da minha insensatez. Interessante ele falar de insensatez aqui, irmãos. Por quê? A ideia aqui que ele está querendo nos mostrar é... As pessoas estavam achando que isso é uma tolice. Paulo tendo que defender o seu apostolado o tempo todo. Toda carta escreve, eu sou apóstolo de Cristo. Eu sou apóstolo, não sou apóstolo segundo a vontade dos homens, mas segundo Cristo. O tempo todo ele tem que defender o seu apostolado. Ele mesmo fundando a igreja, ele revelando o Jesus que salva,
para as igrejas, ele tendo que defender o seu apostolado. Então agora ele está falando para falsos mestres que estavam inseridos dentro da igreja. Irmãos, existe falso crente nas igrejas hoje? O que vocês acham? O que vocês acham? Existe? Existe. Existe falsos pastores nas igrejas hoje? O que vocês acham? Irmãos, parece que quando Paulo escreve a Timóteo, parece que estava olhando na luneta do futuro, olhando para o século 21. Não que outros séculos não tivessem falsos mestres, teve herege, todo século teve herege, todo século, não adianta, teve. Mas parece que estava olhando para os dias de hoje. Uma igreja hoje rala, que se apresenta um Jesus que não é o Jesus da Bíblia, é um Jesus sem cruz, é um Jesus que só ama, é um Jesus, aquele Jesus crucificado ali, anda lá morto, só crucificado, não mostra o Jesus triunfante e eterno que salva através da cruz, não. O que Paulo sempre lutou contra é o Jesus que eles apresentavam e tinha que ter uma coisa por trás. Jesus salva. Para você ser salvo, você tem que crer em Jesus e fazer uma coisa. Você tem que punir você mesmo, você tem que cumprir algum ritual. Esse não é o Jesus que ele ensinou, não é o Evangelho. Não foi as boas novas que ele apresentou. E os falsos mestres, sempre com seus raciocínios falazes, com suas mentiras fantasiadas, eles maculavam a igreja. Portanto, leiam comigo, irmãos. Espero que vocês suportem um pouco da minha sensatez. Por favor, continuem sendo pacientes comigo. Verso 2. O cuidado que eu tenho com vocês vem do próprio Deus. Eu os prometi como noiva pura a um único marido, Cristo. No entanto, temo que sua devoção pura e completa a Cristo foi corrompida de algum modo, como Eva foi enganada pela astúcia da serpente. Aqui é exatamente o que Paulo estava falando. Com o capítulo anterior que eu li, o cuidado com esses pensamentos. Ele está aqui agora destruindo, não com armas humanas, não que ele não seja um homem comum e pecador, mas ele não usa armas de homens e raciocínios lógicos para persuadir os de Corinto. Não, ele usa a palavra de Deus, ele usa não as filosofias, não, ele usa a palavra de Deus. Por quê? Os falsos doutores ali, os falsos profetas, os falsos pastores inseridos dentro das igrejas, estavam ensinando o Jesus que não era de Cristo, não é o bíblico. Assim fez com que se corrompesse a humanidade toda com mentira. Como Eva foi enganada? Vocês lembram do discurso? Vocês lembram lá em Gênesis qual foi o discurso? A conversa que a serpente teve com Eva. A serpente falou meias verdades. Vocês lembram? Mas Deus falou que se comer morrereis? Foi assim? Praticamente a serpente repetiu o discurso de maneira que ela ficou agora em dúvida. Você tira o ponto ali, você bota ali, aonde deveria ser uma afirmação, você bota uma interrogação, você muda todo o discurso, você muda a oração toda. Né? Você fala uma coisa e termina com um ponto, é uma afirmação. Você fala o período todo de uma oração, você bota uma interrogação, você pode levantar uma pergunta, e uma pergunta é uma dúvida.
E foi nessa lógica aí da dúvida, ela preferiu dar ouvidos à serpente. Exatamente essa aqui é a ideia. No entanto, temo que sua devoção pura e completa a Cristo seja corrompida de algum modo, como Eva foi enganada pela astúcia da serpente. A serpente usou só um outro raciocínio, aqui, um outro discurso, com meias verdades para enganar Eva. Assim os falsos mestres, os falsos pastores fazem e corrompem toda uma igreja. É um perigo. Por quê? Se estava acontecendo lá no século I, imagina no século 21. Irmãos, isso é para trazermos para nós, para a nossa aplicação, e nós sermos como os bereanos. Leia a Bíblia na EBD, na hora que o pastor está pregando, aonde os irmãos estiverem, onde a palavra de Deus está sendo lida, e a sua Bíblia está aberta, para você ver se aquilo que está sendo lido é palavra de Deus, ou se é invenção de homem, ou se é aquela perícope, ou aquele pequeno trecho da Bíblia está sendo dito fora de um contexto. Tem muitos enganos hoje que pegam pequenas porções da palavra de Deus, desloca de lugar e criam novas regras, novos costumes que não é Bíblia. Tem pessoas aí carregando fardos pesados, porque não, aqui ó, falaram comigo aqui que é da Bíblia mesmo, aqui ó, é Bíblia aqui ó, mas palavras de Deus fora de um contexto pode nascer grandes heresias, grandes seitas. Tem várias aí hoje. Pseudo-cristãs são tidas como igrejas evangélicas e não são pseudo-igrejas cristãs. Pseudo não é verdadeiro, uma igreja que engana as pessoas. Irmãos, isso é um perigo, que um dos problemas de seitas hoje, que nós vemos, e para a igreja se tornar uma seita, é muito fácil. Uma igreja se tornar seita, engraçado, eu estava falando isso com o meu sogro, o pastor Pedro Ferreira, e com o pastor Sinésio, meu cunhado. A linha de uma igreja e de uma seita, ela é muito tênue. Por quê? Porque se você sair da palavra de Deus ali, você costuma criar uma nova doutrina que não é bíblica, que é a heterodoxia. São mentiras, mas colou, as pessoas abraçaram, como o apóstolo Paulo fala para Timóteo, nos últimos dias pessoas vão buscar mestres segundo os seus próprios desejos, tá? E as pessoas hoje estão buscando mestres segundo as suas próprias vontades, suas concupiscências. E isso está acontecendo em Corinto. Estava falando isso com o pastor Pedro e o pastor Sinésio, por quê? Até no meio dos batistas, é um perigo. Os batistas. Teve um pastor batista, que hoje não estava com esse batista brasileiro, que ele pregou que a Bíblia tinha que ser reescrita para se amoldar aos novos padrões da sociedade. Nunca, nunca. Isso é mentira. Isso é uma falácia. Isso é você querer adequar a Bíblia às concepções humanas. Isso é um perigo. E Paulo está chamando a atenção à igreja de Corinto, que cuidado com aquilo que aconteceu com Eva, não acontecer com vocês também. Verso 4 do capítulo 11. Vocês aceitam de boa vontade o qualquer um que lhes diz, mesmo que anunciem Jesus diferente daquele que anunciamos, ou um espírito diferente daquele que vocês receberam, ou boas novas diferentes daqueles que vocês creram. Como é que está escrito na sua Bíblia aí? O verso 4 até o verso 4. Como é que está escrito aí? Alguém pode ler para mim? 11, verso 4. Porque se alguém nos pregar um outro Jesus que não temos pregado, ou se receberem outro Espírito que não recebemos,
Vocês entenderam aí o texto, meus irmãos? Vocês entenderam? A igreja de Corinto estava aceitando agora um Cristo totalmente diferente do Cristo que Paulo mostrou. Um Cristo que salva pela justiça dele. Os falsos mestres inseridos na igreja de Corinto estavam ensinando um Cristo totalmente diferente. É um Cristo deformado. Alguns irmãos não precisam citar o nome da seita. Alguns irmãos já escutou essa frase aqui, ó. Cristo, ele nos salvou na cruz, mas o sacrifício dele foi incompleto. Nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que fazer agora as boas obras. Nós temos que fazer agora alguma coisa para cumprir. Você já escutou isso? Em algum lugar? Tá assim. Tá assim. Tem uma seita que é assim, ó. O sacrifício de Jesus na cruz não foi eficaz. Lá em 1800 alguma coisa, ele voltou. Jesus para eles já voltou. E agora ele está fazendo agora, no Santos dos Santos, um sacrifício permanente. Ele é o sumo sacerdote, ele está no tabernáculo espiritual, está lá no tabernáculo espiritual, e ele é sumo sacerdote, e ele também é o cordeiro. Então, ou seja, ele mata ele mesmo todo dia, para fazer expiação e pecar todo dia. Vocês já ouviram isso? Não? Irmãos, uma seita pertinho de nós ainda. Vocês dão paz do Senhor direto para eles. E vocês ensinam. Isso é Bíblia. Não é Bíblia. É seita. Falar que a obra de Cristo não foi completa, não foi suficiente. Nós oramos assim, ó. Você crê em Jesus? Creio. Creio como único e suficiente Salvador. Se é único, só Jesus salva. E suficiente, mais nada precisa, não precisa salvar. É só crer. É justificação em Cristo. Aqui ele estava ensinando um Cristo diferente. Um Cristo que não é o Cristo que Paulo estava ensinando. Está deixando a igreja defeituosa. A igreja estava se tornando agora uma seita. Porque não é o Cristo que ele ensinou. Então, irmãos, quando pregar para você um Cristo, vocês vão ver aí, irmão. Por isso, de vez em quando a gente até comenta. Os filhos das trevas são mais prudentes do que os da luz, não é verdade? Muita seita aí eu vejo fazendo aí seus evangelismos aí, domingo de manhã batendo na porta. Esse tem que bater na porta aí de domingo de manhã aí, bater na porta aí, para te mostrar a sua revistinha, sua literatura. Principalmente os irmãos que não frequentam DVD, tem que ser visitado. Inclusive, eu vou dar até um endereço para os irmãos que não dão DVD. Ó, pessoal testemunho de Jeová, pode ir na casa dos irmãos lá, domingo de manhã. Levanta às 6 horas da manhã lá. Pode ir. Os irmãos da igreja, que eu vou dar o endereço. Pode ir lá, não frequenta DVD, pode, faz uma visita lá para os irmãos lá, testemunho de Jeová, vai acordar vocês 6 horas da manhã. Na segunda visita, vocês vêm para DVD. É uma das seitas perigosas. Eu citei uma aqui, poderia citar mais um monte. Citei uma. Que mostra um Jesus que não é da Bíblia. Se algum lugar te mostrar um Jesus que não é da Bíblia, o Jesus ressurreto, santo, nascido da Virgem Maria, ressurreto ao terceiro dia, se não te mostrar esse Cristo, foge, mas foge a léguas. Não fica dando ouvidos, não. Não fica, não. Quer dizer, ok? Algum comentário, irmãos? Pode comentar aí. Eu estou correndo, hoje eu vou obedecer meu chefe. Vou entregar na hora certa. Estou correndo. É melhor sacrificar, não quer apanhar não, porque meu chefe mandou. O teacher manda e a aluno obedece. Algum comentário, irmãos? Os irmãos percebem que nós deparamos isso o tempo todo? Os irmãos percebem? Os irmãos percebem como é importante estudar a palavra de Deus para nós nos defendermos dos raciocínios falazes. Eu creio em Jesus também, mas o meu Jesus que eu creio não precisa desse rigor que você está aí. É um Jesus light, é um Jesus que
abandonar de tudo minha velha vida. Esse Jesus aí, eles são veneno. Ora, eles vêm de um outro Jesus. O Jesus, não. Eu sou cristão. Eu não posso cortar mais o cabelo. Eu só posso vestir saia comprida lá na canela. E não posso vestir bermuda. Não posso nem usar chinelo. Porque senão eu não sou salvo. Amém? Amém? Não? Pois esse Jesus também ensinava. O Jesus libertino, pode tudo. Não, eu tomar minhas cachaças, mas assim, se eu não escandalizar ninguém, posso tomar minha cachaçinha lá, não tem problema não. Ih, para, eu não sei esse Jesus aí que não pode tocar. Opa, aí tem uma outra extremidade. O Jesus que, não, você não pode, televisão é do diabo, se assistir, já está condenado. Já ouviu isso? Pois é, são costumes, irmãos, são asceticismos que não é Jesus, não é Bíblia, ok? Muito bem. Contudo, é assim, não me considero em nada inferior a tais super apóstolos que ensinam essas coisas. Verso 6. Posso não ter a técnica de um grande orador, mas não me falta conhecimento. Deixamos isso bem claro a vocês em todas as formas possíveis. Lê para mim aí na sua Bíblia como é que está o verso 5 aí. Lê para mim, por gentileza. Porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. Alguma outra versão? Essa é igual a mim. Né? Alguma outra versão? Não? Então, irmãos, na área, Paulo chama esse super apóstolo aí, tais apóstolos. Está na sua Bíblia aí, tais apóstolos, ou esses super apóstolos, os bambambãs. Irmãos, hoje vocês veem gente chamando-se a si de apóstolo? Vocês veem isso hoje? Se Paulo já condenava isso no primeiro século, será que hoje existe apóstolos? Quais são os critérios para ser um apóstolo? Gente, eu fico assombrado de ver gente que fala assim: eu sou missionário. Amém, irmão, que bênção. Qual que é o campo de trabalho, irmão? Não, é o canto. Que missionário é esse? É o canto. Eu sou missionário. Você canta? Eu sou missionário. O que o irmão faz? Eu fico só recebendo os irmãos. Não, então seu irmão é recepcionista. O missionário, aquele que é enviado com a missão. Missionário, enviado com a missão de proclamar as boas novas. Apostolado aqui, uma das credenciais para ser apóstolo, primeira credencial para ser apóstolo, tem que ter sido comissionado pelo próprio Jesus. Jesus teve 12 apóstolos, mas depois teve Paulo, o apóstolo. Ali, caminho de Damasco, foi comissionado por Jesus. O cara chega e fala assim: eu sou apóstolo. É mesmo, irmão? Que bênção! Que dia que ouviu Jesus? Não, eu nunca vi Jesus. Então, como irmão é apóstolo? Não tem como. Como você é apóstolo? Como? Eu sou apóstolo porque eu fui promovido. Eu era pastor, aí eu fui promovido. Que isso? Agora galgando posições, não é? É uma ideia equivocada. Apostolado é aquele que foi comissionado. Os apóstolos foram comissionados com a missão de fazer obras maiores que o próprio Jesus. E eles fizeram. O apóstolo Paulo foi chamado apóstolo dos gentios. E foi ganhar os gentios. Pedro focou ali no ministério ali em Jerusalém, com os apóstolos, né? Com os judeus. E Paulo para os gentios. Agora tem apóstolo hoje, irmãos. Eles andaram pessoalmente com Jesus, né? Andou pessoalmente com Jesus. Fizeram seminário com dom da teologia. O próprio Jesus, o apóstolo,
genuíno tem que ter visto Jesus, ter se comissionado Jesus, andar com Jesus e ser apóstolo. Irmãos, e outra característica, se uma pessoa hoje é apóstolo, tudo que ele escrever tem autoridade escriturística, vale como Bíblia, porque a palavra de Deus foi escrita por apóstolos. Aqui, ó, só olharmos aqui, a igreja foi fundamentada nos escritos dos apóstolos e dos profetas. Onde está a nossa base basilar, nossas bases, o nosso fundamento? O nosso fundamento como igreja é naquilo que nós achamos ou naquilo que a Bíblia diz? Se for naquilo que nós achamos, nasce aceito, né? Tem gente que cria aí tudo que é tipo de religião, beleza, mas não é a igreja genuína, a igreja de Cristo. Esses falsos mestres, eles tinham um discurso bonito. Paulo fala assim, ó, lê para mim aí no verso 6 aí na sua Bíblia, como é que está? Não sou rude na palavra, olha irmãos, esse rude na palavra aí, não é que Paulo era um grosseirão, não é isso, é porque o discurso de Paulo, os sermões de Paulo, eles muitas vezes eram incisivos mesmo, e não chamava pecado de, não tem nada a ver, não, ele mandava a real, ele não chamava inferno de lugar quentinho, não, ele falava que Jesus era o camarada, que, não, Jesus te aceita do jeito que você é e fica do jeito que você está. Esse não é o sermão de Paulo, mas o sermão desse super apóstolo aqui, ou os falsos apóstolos, os falsos pastores, é o quê? É pintar um Jesus que o povo quer ouvir. Paulo adverte isso para Timóteo. Aquele cara lá de cima. Cara lá de cima. Tem um livrinho, irmãos, você lê esse livrinho, com as 3 horas você lê esse livrinho, um livrinho assim, ó. O autor dele é o Bibo. Ele faz podcasts, e ele escreveu um livro que chama assim, O Deus que Destrói Sonhos. Gente, é um livro, é um livro que eu leio ele e estou gargalhado. Por quê? É um livro muito gostoso de ler e deixa a teologia muito leve. A teologia fica leve. Ele fala assim, vocês conhecem a teologia da Xuxa? Tem a teologia da Xuxa, também é teóloga. O cara lá de cima, teologia da Xuxa. O cara lá de cima tem uma musiquinha assim, ó. Tudo que você... Como é que é? O cara lá de cima vai te dar. Onde está escrito na Bíblia? Não é na Bíblia, não. Na Bíblia é na Xuxa que está escrito. Na Bíblia é escrito, o cara lá de cima, tudo que você pedir, ele vai te dar. Você está elogiando a Xuxa. Não, se você ler esse livrinho, que eu recomendo, é muito gostoso de ler, você dá muita risada. Teologia da Xuxa, teologia dos patetas, tem lá, tudo tem lá, entendeu? Esse super apóstolo aqui, os falsos mestres, ele ensina aqui mentira para a igreja, e a igreja está adotando, está sendo enganada, tá? Muito bem, irmãos, mas o discurso dele, ele fala, posso não ter a técnica de um grande orador. O que ele está falando aqui? Eu não sou igual essas pessoas aí, coach. Você já viu aquele cara que é cativante? E não ser cativante não é um problema, meus irmãos. Ser cativante não é um problema. É ser cativante expondo a palavra de Deus. O problema aqui é a pessoa que ser cativante para introduzir o erro. Levar as pessoas a falsos ensinos. Qual que é a intenção do falso mestre? Paulo vai explicar isso depois. Mais à frente, que os irmãos leram a lição, qual é o
intuito dos falsos mestres? Meus irmãos, um falso mestre é um perigo. Vou lembrar os irmãos o que é falso mestre. Eu convido os irmãos a abrir João. Abre comigo rapidamente João 10. Os irmãos conhecem muito esse texto, porém, talvez esse texto tenha usado de maneira um pouquinho equivocada. João 10, Jesus fala o seguinte. Esse texto muitas vezes é para caracterizar o diabo. E não é o diabo aqui que o próprio Jesus está falando. Mesmo que o falso mestre é um agente do diabo, meu irmão, eu tenho certeza que se o próprio diabo vier aqui no púlpito aqui pregar para os irmãos vão sair correndo na hora, não é verdade? Né? Diabão aqui na frente aqui, pregando para os irmãos vão embora, não? Vão embora. Mas, possivelmente, os falsos mestres são agentes do diabo, isso é fato. Mas o texto que eu vou ler para os irmãos aqui, Jesus não está falando do diabo, está falando de falso pastor. Observe, vou ler para os irmãos aqui. Eu vos digo a verdade, é aqui Jesus falando. João 10, capítulo 1, João 10, verso 1 em diante, vou ler até no verso 14 de maneira bem rápida. Eu vos digo a verdade, quem entra no curral das ovelhas, as escondidas, por sobre a cerca, em vez de passar pela porta, é certamente ladrão e assaltante. Ou seja, não está falando aqui que é o diabo, está falando aqui que é ladrão. Geralmente aqui, o falso mestre tem algumas intenções. Vamos observar aqui, quais são as intenções do falso mestre, observe. Verso 3. O porteiro lhe abre a porta e as ovelhas, verso 2. Mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. Quem entra de maneira digna pela porta é o pastor. Quem entra pela cerca é o falso pastor, é o ladrão. Jesus está falando aqui, é ladrão, ok? De maneira categórica. O porteiro abre a porta e as ovelhas reconhecem sua voz e se aproximam. Ele chama suas ovelhas pelo nome e conduz para fora. Verso 4. Depois de reuni-las, vai diante delas, vai diante das ovelhas, para reuni-las, e elas o seguem, porque conhecem sua voz. Verso 5. Nunca seguirão um desconhecido, antes fugirão dele, pois não reconhecem sua voz. Os que ouviram Jesus usar essa ilustração não entenderam o que ele quis dizer. Olha só. Por isso ele explicou. Eu vos digo a verdade. Agora vejo Jesus explicar o que ele quer dizer. Eu vos digo a verdade. Eu sou a porta das ovelhas. Todos que vierem antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não ouviram. Verso 9. Sim, eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pasto. Verso 10, que é conhecido demais. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para lhes dar vida e vida plena. E os irmãos conhecem o versículo, como é que é? Aí a pessoa fala assim, o diabo vem matar, roubar e destruir. É uma verdade. A intenção do diabo é matar, é te roubar, é te destruir. Mas o texto em questão não está falando do diabo. Está falando do agente do diabo, que é o falso mestre. E aqui ele chama de ladrão. Jesus chama ele aqui de ladrão. O falso pastor, o mercenário, é ladrão. A gente observa aqui que os interesses aqui não são escusos. Jesus está mostrando aqui qual é que é a ideia do falso ensino. É arrancar dinheiro do povo. A teologia da prosperidade enche a igreja. Para quê? As pessoas saem de lá ricas? Isso é pior. Tem gente que já viu casos em relatos em que a pessoa perdeu a casa toda. Perdeu tudo. Por causa de um falso ensino que não é bíblico. Observe comigo aí, continuando. Verso 11, capítulo 10 de João. Eu sou o bom pastor. O bom pastor
sacrifica sua vida pelas ovelhas. Paulo vai falar para a igreja de Corinto que eu me desgasto por vocês. Os super apóstolos não. Eu me desgasto por vocês. Eu trabalho com vocês sem remuneração. Eles têm que ser remunerados. Eu não quero de vocês remuneração nenhuma. E ele deixa isso bem claro depois. Para vergonha de vocês, outras igrejas me manteve. Vocês não participaram dessa bênção. Outras igrejas me mantiveram. Vocês não me mantiveram. Mas eu faço isso por amor a vocês. Observe. O interesse do falso mestre aqui é dinheiro. Observe comigo aqui, no verso 12 de João. O empregado foge quando vê o lobo se aproximar. Aqui o mercenário aqui pastoreia como emprego, não por chamado, por emprego. O empregado foge quando vê um lobo. Quando há perigo, o empregado mete o pé e vai embora. Abandona as ovelhas porque elas não lhe pertencem. E ele não é pastor. Então o lobo as ataca e dispersa o rebanho. A igreja é rodeada por lobo o tempo todo. O lobo aqui é o falso ensino, os falsos mestres, o mundanismo que se alimenta da igreja. São os lobos. Esse conceito. Verso 13. O empregado foge porque trabalha apenas por dinheiro. Não se importa de fato com as ovelhas. Está vendo, irmãos? Agora, vou voltar aqui para o texto que eu estou estudando. Que a ideia do mercenário aqui, do falso mestre, é só fins lucrativos. Ele olha para o rebanho, que não é dele, e fala assim: eu vou explorar esse povo. O que esse povo está precisando aí? Vamos pregar, esse povo aqui é rico, todo mundo é rico, então teologia da prosperidade aqui não vai funcionar. Então vamos falar uma teologia aqui coach, que ela é impregnada de algumas técnicas, algumas retóricas aí no meio secular, que é trazido para dentro da igreja, junto com a psicologia. Então começa com um discurso bonito, apaga-se a luzes, músicas melancólicas, te faz chorar. Você sai daqui chorando, amor, derramando lágrimas, mas você não ouve o Evangelho de Cristo. Aquelas lágrimas ali não foi porque você ouviu o Evangelho que te confronta, te mostra que você está num estado perigoso, terrível, e é confrontado para ser perdoado por Cristo. Não, fala que você é mais que vencedor, que você nasceu para vencer, que você é o centro das atenções de Jesus. Essa é a teologia que agrada o povão. Irmãos, nunca Jesus se preocupou com o número, nunca. Quando Jesus fez seu sermão duro e aqueles discípulos foram embora, Jesus perguntou aos apóstolos, os discípulos até então: vocês não vão embora também não? E Pedro: para onde iremos? Para onde nós vamos? Não tem onde para ir. É só o Senhor que tem a palavra da vida. Então, esses irmãos que pregam esse tipo de discurso aí, é nocivo à igreja, engana a muitos. Eu vou dar uma avançada aqui, irmãos. Capítulo 12, Paulo, ele mostra, ele defendendo o seu apostolado. Isso lhe entristeceu muito, porque o tempo todo tinha que fazer isso. Ele, se ele quisesse gloriar-se, ele poderia. Por quê? Lá no capítulo 12, eu não vou ler todo o capítulo, já estou encerrando. Observe comigo, 12, verso 1 em diante. É necessário prosseguir com os meus motivos de orgulho, mesmo que isso não me sirva de nada. Vou lhes falar agora das visões e revelações que recebi do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei.
Só Deus o sabe. Verso 3. 5. Só Deus somente sabe se foi no corpo ou fora do corpo. Mas eu sei que tal homem foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas tão maravilhosas que não pode ser expressa em palavra, coisas que a nenhum homem é permitido falar. Alguém pode ler para mim o verso 3 aí? 12, verso 3, na sua versão? É. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Deu 3 para irmã. O 4, Deus, perdão. Irmã, leu 3? Li 3. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. Muito bem. Observemos que se Paulo quisesse se gabar, pois não. Esse homem estava falando dele mesmo, né? Está falando dele mesmo. Ele usa a terceira pessoa aqui, porque ele não quer mostrar, ele não quer se vangloriar. O que os falsos mestres faziam era se vangloriar das suas técnicas, da sua retórica, né? Os judaizantes, muitas vezes, não, eu sou judeu de fato, eu sou judeu. Eu conheci Cristo, eu sou judeu. Usar esse artifício para enganar as pessoas. Se Paulo pudesse aqui se vangloriar, ele podia. Ele foi ao terceiro céu. Ele viu coisas inefáveis, coisas maravilhosas que não dá para. O nosso vocabulário é pobre para descrever o que ele viu no céu. Para onde eu e você vamos. Não dá para explicar. Paulo viu e não conseguiu, com palavras, descrever o que ele viu lá. Não dá. Aqui hoje nós conhecemos, eu vejo direto aí, eu dou risada, eu faço os comentários na internet direto, porque eu acho muito engraçado isso aí. As seitas aí levanta aí seus apóstolos, tem apóstolo que ainda tem no inferno, não vai no céu, mas vai mais no inferno, faz cruzeiro lá direto, turismo. Eles voltam do inferno assim, olha, eu vi seu parente lá, tá? Ó, eu vi. Se você não se consertar com Deus aqui agora, porque eu fui no inferno e Deus me permitiu ir lá no inferno, eu vi gente lá. E um desses que eu vi é o seu parente. Irmãos, é profeta. É profeta. É o profeta de hoje, que vai no inferno. Paulo aqui foi essencial. Esses vão no inferno, vai e volta direto. Vai lá e volta. É assim, trânsito livre. Parece que o passaporte está carimbado. Vai e volta para o inferno. Está assim hoje. Paulo mostra isso aqui, meu irmão, porque se ele quisesse se vangloriar, ele podia, ele não faz. Ele não faz. Está vendo que o gabarito, os requisitos do apostolado de Paulo são intensos, são fortes. Mas ele não usa isso para provar nada para ninguém. Ele fala que não quer despojar as igrejas, ele não quer receber nada da igreja de Corinto, porque a intenção dele nunca foi dinheiro, nunca foi isso. A intenção desses falsos mestres é o dinheiro, é a vanglória. Você já viu falsos mestres, quando eles chegam, eles têm que ter segurança em volta? Já viu? Pastor com segurança em volta assim, ó, todo mundo querendo tocar no pastor, toca no pastor, porque não quer pegar a unção do pastor, pega no pastor. Já viu isso? Está em mundo aí. Gente que acha que o pastor é um ser celestial, se você tocar nele, você está abençoado. Já viu isso? Isso acontecia também aqui na igreja de Corinto. Exaltar esses homens, que esses homens queriam o quê? Exaltar si mesmo. Gente, eu vi uma situação aí. O cara saiu do carro, eles botaram os irmãos daquela igreja e fez um corredor e todo mundo tirava o casaco. O pastor não podia pisar no chão para chegar no púlpito.
podia. Arrancava o casaco, jogava a toalha, o pastor pisava, ele pisava rápido, marchava, estava marchando em direção ao culto, e as pessoas passando, jogando, o pastor não pisava no chão, porque era um ser que estava na estratosfera, estava acima. Isso é seita, gente. Eu vi também. E as pessoas acreditam nisso. Você viu isso? As pessoas creem nisso porque creem. Irmãos, é falta de abrir a Bíblia. É só abrir a Bíblia, ler a Bíblia, que a palavra de Deus nos liberta dessa escravidão aí. Mas isso, por isso que a carta chama a carta de lágrimas, irmãos, que Paulo escreve. É aquele pai que ama seu filho, e seu filho, mesmo desobediente, mesmo teimoso, ele quer cuidar daquele filho, ele não abandona seu filho, né? Conheço alguns irmãos que têm filhos com problemas graves aí, e são gente que não, pais que não abandonam seu filho, mesmo que a sociedade já abandonou, o pai e a mãe não abandonam. Aqui Paulo olha para a igreja de Corinto como filho, e é de fato filho, e não abandona. Por isso que ele escreve essa carta aqui de maneira doída. Até disso, que ele passou tudo isso, ele não deixou de escrever essa carta com ódio, né? Mas escreveu com amor. Ele escreveu com amor, chorando. Prevalecendo nele o amor profundo pela igreja, que chorando. Ele passou. Ele foi enérgico? Foi. No intuito de não deixar aquela igreja perecer. Um pai hoje educa um filho de maneira muitas vezes mais sisuda. Por quê? Que não quer que o filho pereça. Aquele filho abandone o evangelho, aquele filho morra. Aliás, essa questão de filho é um negócio muito sério. Quando uma pessoa quando morre um pai, a mãe fica viúva. Não é isso? Quando morre a mãe, o pai fica viúvo. Quando morre o pai e a mãe, o filho fica órfão. Não é isso? E quando morre o filho? Morre um pedaço de você. Não tem explicação. Um pedaço da gente. É tão sério, isso é tão sério com Deus, com o filho de verdade, que quando perde um filho, você não tem explicação. É órfão, não sei, já não tem explicação. Isso é tão sério. Porque o amor de um pai, o amor de uma mãe, e eu falo assim, a mãe é mais do que o pai. Eu posso citar com muita propriedade que um exemplo aqui na igreja, porque é minha amiga, e eu acompanho o caso, então a irmã vai ver depois a live lá e não vai ter problema nenhum. O cuidado que a Cristina tem com o filho dela, eu posso citar o nome dela aqui, ela não vai achar ruim comigo mesmo, então eu posso citar tranquilamente aqui. O cuidado é um exemplo de uma serva de Deus, temente ao Senhor, uma crente em Jesus, que ora o seu filho, que não abandonou a antiga vida, e está passando agora uma situação terrível, os irmãos devem saber. Isso é amor de mãe, gente. Paulo aqui, como a mãe que gerou aquela igreja, com esse cuidado, sofrendo, debaixo de lágrimas, irmãos, a sociedade abandonou o filho desse menino no tempo. Muitas pessoas nem lembram do André. Não lembra do André. Mas eu até peço, irmãos, que orem pela vida dele. Ore que o Espírito Santo venha tocar, quebrar aquele coração, que o Senhor venha de maneira ali eficaz e transforma. Que enquanto há vida, meu irmão, não tem lá na casa perdida, não. Não há casa perdida enquanto o ser humano está respirando. Não há casa perdida. Então nós devemos orar. Ore para a Cristina. É uma serva, uma missionária na casa dela. Como crente, eu posso falar para os irmãos assim, testemunha como serva, tolera muitas coisas que muitas vezes muitos já teriam abandonado, ela tolera. Então eu estou falando da Cristina aqui, que ela está vendo aqui, e depois eu sei o que eu posso falar, porque eu não estou sendo leviano nas minhas palavras. O testemunho dela fala por si só, então não precisava nem falar. Mas é isso que Paulo está defendendo aqui, protegendo a igreja, a ponto de falar assim, meu irmão, eu trago que nem meu apostolado, meu próprio apostolado, já recebi açoites dos romanos. Os romanos gostavam muito de açoitar com vara.
os judeus gostavam muito de açoitar, com açoite mesmo, né? Porque isso é uma determinação deuteronômica. Os açoites ali faz parte do judaísmo. Então, assim, ele é todo marcado, pensa como marcado. Teve que fugir, e o tempo todo lutando contra falsos mestres, falsos crentes, e perseguido pelo Estado, só perseguido. Que prova mais essa igreja quer do apostolado dele? Eu trago comigo as marcas de Cristo, e as marcas de Cristo é marca literal mesmo, ó. É marca, é picada de cobra, é naufrágio, é varada, é açoite, tudo isso é um doente ou um marcado. Ele fazia isso por quê? Pelo amor à obra de Cristo, pelo amor àqueles irmãos ali que Jesus os confiou. Alex, e ainda o espinho, né? Então, irmão, eu queria chegar no espinho, que eu acho que eu não vou conseguir chegar no espinho. Não vou falar do espinho. Por que o espinho na carne? Aí ele explica por que o espinho na carne. Por que foi dado esse espinho, irmãos? A irmã citou o espinho. Por que foi citado o espinho? Foi lhe dado o espinho. Por quê? Vê lá comigo lá, no verso 7. Pode ler para mim o 7 comigo. Na sua versão, pode ler? Vou ler na minha. 12. E para que não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de me não exaltar. Irmãos, eu vou ler na minha versão. Agora, irmãos, leu aí na sua versão? Alguma versão diferente da Islândia? Não? Eu vou ler na minha versão aqui o que serve. Ainda que eu tenha recebido a revelação tão maravilhosa, que é o céu, portanto, para evitar que eu me tornasse arrogante, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar e impedir de qualquer arrogância. Por que foi dado o espinho? Por quê? Sim, mas qual que é? Por que ele ficaria arrogante ou se sentisse importante, ou melhor que alguém? Por quê? Aonde o Senhor o arrebatou? Esse homem viu o céu, gente. Esse homem viu o céu. Eu podia ter descido aqui assim, eu sou o cara. Eu vi e vocês nem pensam. Ó, eu sei de coisa aqui, vocês nem têm noção. Vocês vão para lá. Ó, crê em Jesus e será salvo. Vocês vão para lá, mas eu já vi. Eu sou melhor que vocês. Eu já vi o céu, para onde eu vou. Vocês não viram. Vocês só pensam o que é. Vocês desenham aí nas suas pinturas como é o céu. Eu já vi como é que é o céu. Eu vi. Paulo, te conheço. Vou te dar um negocinho. Vou te dar um negocinho na sua carne. Um espinhozinho. Para você não ficar todo infladão. Todo cheio de balão. Vou te dar um negocinho para te puxar. Paulo, como eu te conheço, né? Como você não é flor que se cheira, o Senhor conhece o nosso coração, eu vou te dar um negocinho que você vai chamar de espinho na carne. Aí os irmãos perguntam assim, pergunta o pastor que vai explicar o que é. Espinho na carne. O que é o espinho na carne aí de Paulo? O que é? Será que é espinho que pisa aí na rua aí? Pisa aí na taxinha. Será que é? Irmãos, é Bíblia não, tá? Você também pode sugerir, só não pode afirmar que é. Eu especulo que é o passado de Paulo. Eu especulo. Alguns especulam que é a doença, que Paulo já estava doente já. Alguns especulam que é realmente esses falsos mestres, que sempre onde estava tinha falso mestre. Alguns especulam. Então não dá para saber o que é falso, o que é espinho na
carne aqui. Eu acho que eu passava 20 pontos direto. De enquanto. Paulo pregando aqui, Paulo na sinagoga, imagina Paulo na sinagoga pregando. Pregando na sinagoga, muitas vezes. Pregando na sinagoga ali, assim, você é crente? Ou você estava matando crente de assim, como é que você é crente agora? Me explica isso aí. Eu acho, tá, não estou falando que é. Vou falar. É porque aqui menciona mensageiro de Satanás. Por isso que eu deduzo. Mas esse mensageiro de Satanás aí pode ser também os falsos mestres. O falso mestre. Que sempre estava ali, ó, combatendo os ensinos de Paulo. E os falsos mestres usando uma retórica polida, bonitinha, um Jesus que não é o Jesus que ele ensinou. Pode ser, pode. É um mistério. É um mistério. Lá na glória vocês vão perguntar direto a Paulo. E não querendo cortar caminho, já vai direto a Jesus também, para perguntar direto a Jesus, que já lá te responde. Que até melhor. Concluir, irmãos, como nós entregamos aqui a palavra, pastor, vou concluir aqui, lá no capítulo 13, a partir do verso 10. Leia comigo aí. Espero-lhes essas coisas antes, escrevo-lhes essas coisas antes de visitá-los, na esperança de que, ao chegar, não precise tratá-los severamente. Meu desejo é usar a autoridade que o Senhor me deu para fortalecê-los e não para destruí-los. Irmãos, encerro minha carta com essas últimas palavras: alegrem-se, cresçam até alcançar a maturidade, encorajem-se mutuamente, vivam em harmonia e paz. Então o Deus de amor e paz estará com vocês. Voltando para o verso 10 aqui. Escreva essas coisas antes de visitá-los na esperança de quando chegar aí, eu não devo ser severo. Estou sendo severo por carta, não quero ser severo pessoalmente. Porque lá atrás, os irmãos leram comigo, que os falsos mestres falam assim: não, as palavras de Paulo aqui na carta é dura, mas pessoalmente não é nada. Paulo pessoalmente não intimida ninguém. Paulo pessoalmente não traz medo para ninguém. Aí Paulo está afirmando aqui, ó, eu vos escrevo de maneira severa, mas pessoalmente vou ser severo também. Desde que eu não encontre aquilo que me motivou a escrever a carta severa. Eu não queria escrever, mas o que os irmãos estão fazendo me obriga a escrever dessa forma. Então, o intuito dessa carta aqui é chamar a atenção da igreja para voltar para essa doutrina, voltar para o caminho de Cristo. Esse que é o motivo. E ele conclui e fala: irmãos, encerro agora a minha carta. Encerro a minha carta com essas últimas palavras: alegre-se. E mais, cresçam até alcançar a maturidade. Irmãos, o crente em Jesus, ele tem que amadurecer, ele tem que crescer todo dia. Crescer como? Olha só, eu me converti, eu tinha 80 anos, é um bebê. Tem que crescer todo dia até se tornar a estatura de um varão perfeito, como Cristo. Vamos alcançar aqui, nessa terra? Não. Mas todo dia nós vamos fazer o quê? Caminhando para isso. Eu não posso estagnar no crescimento. Eu tenho que avançar. Né? Imagina você, imagina o João Pedro, tem 10 anos. Há 10 anos atrás, o João Pedro nasceu. Se o João Pedro tivesse o mesmo tamanho que tivesse há 10 anos atrás, era um menino doente. Eu nem estaria mais presente com nós. Por quê? Tem 10 anos, não cresceu. Muitos cristãos abandonam, cristãos entre aspas, abandonam a fé, que nunca nasceram de novo de maneira genuína. Quem nasce de novo, nasce e cresce. Uns demoram mais para crescer, demora menos. É verdade. Uns demoram mais, por quê? Bebe leite por um tempo. Outros não, o outro vai se alimentando com mais saúde e vai desenvolvendo, não vão crescendo. Mas a intenção é uma reta, é uma seta que aponta para Cristo. Quanto mais você se alimenta, mais forte você fica. Forte de quê? De Cristo. Amém? Amém.
Bem de Deus, Pai eterno, obrigado por mais esse dia. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que tu nos deste para aprender a tua palavra. Aperfeiçoa-nos conforme a tua palavra. E obrigado, Senhor, por mais esse dia. Peço agora, Senhor, que o Senhor esteja na condução totalmente desse dia, do culto dessa manhã, do culto logo à noite. Que o Senhor venha usar o nosso pastor, o pastor Elias, como instrumento, porta-voz da tua palavra. Nos ajude, nos abençoe, e nós oramos pelo teu próprio nome, Jesus. Amém. Amém, irmãos? Irmãos, a revista nova já chegou, tá? Já nós vamos entrar atrasado no primeiro trimestre, mas como nós não temos pressa de aprender a Bíblia, nós só queremos aprender a Bíblia, então nós não nos preocupamos com isso. O negócio é aprendendo, aprendamos.